Dia 12/1/2026, 21 horas e 21 minutos, vai começar a live do Êxodo Urbano do Remanescente. Só vou ligar a, a live do meu pai, que ele tá tipo na sala, sabe? Aí eu vou conversar com ele. Aí pra conversar com ele não pode ficar no mesmo lugar, então deixei ele na sala e eu aqui, e aí eu vou conversar com ele, que é especialista no assunto. Pensa um pouco. Ah, você tá entrando como gatão 14 aí, mas eu vou explicar, entendeu? Ó, já conectei papai. Já conectei papai. Só tem o papai ao vivo aqui. Eu vou adicionar ele aqui. Uhum. Pai, você... Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Quanto tempo? Quanto tempo, né? Desde ontem? É. Ó, Ah, tá indo rápido aqui. Tava com delay, agora tá indo rápido. tá. Boa noite Desde a ontem não, todos. cara. Eu literalmente acabei de sair daí faz tipo 15 segundos. É, Você tá na sala e eu tô no escritório aqui pra não ficar falando. Porque se ficar combinado. falando junto no mesmo vídeo dá problema. Boa noite a todos. Boa noite. Só tem nós dois, viu? Só Talvez nós entre dois. alguém aqui, mas vai ficar gravado, então. Ah, Entendeu? É gravado pra posteridade, tipo assim, como tudo começou, entendeu? Aí a primeira live foi com dois amigos meus lá o, o Hugo, dos Estados Unidos, que tá fazendo medicina lá, e o Gabriel, aqui do Brasil, que acho que ele mora aqui no interior, aqui em São Paulo, que é craque em nutrição, o cara sabe tudo. Aí foi sobre saúde, né? Aí a segunda foi com o Tiaguinho, né? Que você conhece, que é o cara do AgroBio, do podcast AgroBio. E também o Lucas Tenório, do Bitcoin no Agro, que ele explica o porquê que é conveniente usar Bitcoin como o pessoal do agronegócio, né? Que ele trabalha com isso, o pai dele trabalha. Ele é muito mas é parecido comigo. O pai dele, ele até postou esses dias, o pai dele postou um meme assim, meu pai, quando eu tinha 7 anos e me viu que eu não conseguia carregar um saco de esterco de 50 quilos. Aí o pai, tipo, decepcionado. O pai dele é igualzinho você. ah, Aí tipo, a gente se conheceu, assim, né? Se sincronizou fácil ali. Mas é isso. Aí é agora. tudo muita novidade também, né? Não. Eu tô juntando a galera, porque assim, tanto o Thiaguinho quanto o Lucas ali, eles têm assuntos que são novidade um pro outro, né? O Thiaguinho, ele é negócio biológico, né? Ele trabalha diretamente com a produção, né? Com os caras. Esse podcast dele, ele entra em contato com a galera grande ali, né? O pessoal aquelas empresas gigantescas lá, bilionária de agronegócio, de insumos, né? Essas coisas. E aí, é um comunicando com o outro ali, mas todo mundo tende a ganhar ali. Mas aí, no caso dessa terceira, eu vou falar com você porque você é o cara que mais está sabendo desse assunto, que é a parte imobiliária aí do podcast Arca 2.0. Ah, Que eu acho que eu não te apresentei, né? A gente ficou conversando. Esse aí é o meu pai, o Maurício, mais conhecido como Gatão. É, fala aí o que você faz, boa, pai. Se boa apresenta. noite. Boa noite, Bora. tudo bem? Eu faço muita coisa e acaba fazendo o necessário que tem que fazer mesmo, né? Que tem empresa, eu mexo com trator, né? A vida toda. E gosto da área imobiliária, que tem interesse hoje em procurar alguma coisa que as pessoas vão voltar a seus ancestrais, que seria, no caso, retornos aos seus ancestrais, que é um cantinho no céu, ou também pode ser meu reino encantado, que seria aí um terreno num lugar maravilhoso, que tem uma vista maravilhosa, e você consegue
até mais fácil conectar com Deus, falar com Deus, E pro entendeu? meio do mato, né? Pro meio Ir do pro meio mato. do mar. É. Você vai todo final Bom, de semana, né? todo final de semana. É o que eu consigo me carregar a bateria. Eu consigo me aliviar. E Indo pro todo mundo mar. precisa disso. Todo mundo precisa disso, só que tem gente que nunca teve em contato com isso. E aí tem, por exemplo, projetos que nem aquele lá que você conhece, que é o Legendários, né? O Legendário simplesmente leva uma galera pro meio do mato, e a maior parte dessa galera com 30, 40 anos nunca foi pro meio do mato, nunca fez nenhum escoteiro ali, né? Viveu a vida inteira na cidade, e aí eles vão pro meio do mato e descobrem que tem coisa lá, sabe? Tem coisa, como é que fala? Tem coisa ali envolvendo ficar no meio do mato, né? A, Não a saber, natureza. A não ter natureza, a certeza. pureza. A É natureza a gente não tem certeza do que vai acontecer ali, e ao mesmo tempo a gente fica tranquilo, sabe? É um negócio. A gente precisa voltar a ter contato ali com. com os Relembrar do, ancestrais. relembrar do Éden, né? Que eles, o Isso. pessoal. Tipo, o paraíso era isso, era meio do mato ali, só que era um meio do mato bem conectado com a natureza ali. Não, aí é isso. E como diz, contemplar o belo, né? Contemplar o velo, né? É, tem que Você contemplar o conhece belo. o autor dessa frase aí? Eu conheço sim. Augusto, né? Augusto Jorge Cury? É, João Augusto Jorge Cury. Ele é dos Ele Estados Unidos? sempre fala muito. Oi? Ele sempre fala que tem que contemplar o belo, né? Então, a gente ouve um pouco e continua, tenta passar alguma coisa, que não é fácil, né? Aprender e poder ensinar alguma coisa. Não é fácil. A experiência, às vezes, a gente tem, mas é difícil passar essa experiência, né? Mas que vale a pena, que para mim, assim, é o que eu consigo carregar minha bateria a vida toda é indo pro mato. É ficar com os animais, ver as paisagens, aquelas montanhas maravilhosas de Minas, aquela água cristalina que nós temos, e a lua, que parece que a lua até parece que ela é infinita, tão grande que é, né? As É. estrelas você tem certeza que é infinita, tanta estrela que tem à noite, que você vê, né, à noite. Então, assim, a certeza é que as estrelas é infinita, porque é muita estrela. Então, assim, você consegue carregar a bateria mesmo. Então, você descobriu isso antes, mas você não é diferente das outras pessoas, né? Então, as pessoas precisam descobrir esse mundo. E é isso que é o assunto aí da live aí, que é o êxodo urbano, né? Que eu tinha até falado êxodo rural, né? Eu falei, eu tinha anotado Isso. errado. E o êxodo urbano é a galera saindo da cidade para o rural. O êxodo urbano do remanescente. O êxodo urbano do remanescente é sobre um grupo específico de pessoas que envolve a revelação de João, 70 anos mais ou menos depois de Cristo ser crucificado, que é o famoso Apocalipse. Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer literalmente revelação. Então, não é uma coisa ruim, só é ruim para quem quer. O Apocalipse está escrito lá assim, ó, vai deixar claro, vai ser uma separação de quem quer viver a vida bem e quem quer viver a vida mal. Só que vai intensificar e vai separar mesmo, né? Porque antes do Apocalipse, né, ali deixa claro que vai separando devagarzinho e depois separa de uma vez, assim, bem rápido, em poucos anos. Mas enquanto isso, a gente está num negócio que fica meio velado, assim, a gente não sabe exatamente quem que vive bem mesmo e quem que vive mal mesmo ali, sabe? Quem que Seja serve ao bem, serve ao mal, fica aquela dúvida. Só que durante o Apocalipse está deixando claro que durante 7 anos isso vai ficar claro, vai ficar evidente, assim, as pessoas vão falar, eu vou deixar claro, eu sirvo bem e eu sirvo mal. Vai ficar cada vez mais didático, né? meu Então, filho. vai, vai ser difícil uma pessoa do bem não escolher fazer o bem, porque vai ficar claro para ela o que, que é o bem. E aí, uma das coisas é envolvendo viver em cidades. Porque Ô, filho. a Bíblia está lotada de histórias de êxodo urbano. Lotada. Em várias épocas diferentes, em vários contextos diferentes. É, no Egito, tem a mais antiga lá, Sodoma e Gomorra. É sempre um contexto de que Deus dá todos os avisos possíveis para a galera da cidade. Nós podemos mudar isso aí. Pode ser corremos pro morro. Corremos Corremos pro pro morro. É de corremos Sodoma. pro, é, Corremos pro morro. corremos Você já pro, teve essa experiência, né? Quando na pandemia, você lembra que você ia para lá e ficava num final de semana, você voltava bem mais tranquilo, Foi mas ali que eu descobri, quando eu ia com o Shake, com o Bidu, né, com os cachorrinhos lá, e aquilo lá eu tive contato direto ali com a natureza. Tipo assim, você sempre me levou desde pequeno, só que eu não, como é que fala? não tinha despertado.
Você não tinha É, eu, nunca, despertado isso aí. eu nunca tinha tido. Tipo assim, eu sabia que era gostoso, eu gostava daquilo, só que eu não sabia da relação, assim, vital que aquilo tem, sabe? Tipo assim, que não dá pra viver sem. Quer dizer, dá pra viver sem, só que você vive com uma vida horrível, que É. é o que a maioria das pessoas vive nas cidades grandes. Cidade média e pequena, também dependendo do jeito, porque tem gente que mora em cidade média e pequena e fica só na cidade, não aproveita a natureza mesmo morando em cidade pequena ali. Então é difícil, mas tem. Mas agora cidade grande, olha, tá cada vez mais difícil, em todos os quesitos, financeiro, o ar poluído, assim, é só coisa ruim, tipo assim, só vai piorando, piorando, é a poluição. E aí quando entra aquele cenário de guerra, tipo, que nem tá tendo no Irã, sabe? A Tomara pandemia foi uma guerra, né? uma guerra. A pandemia é um Pandemia ótimo foi uma exemplo. guerra. Foi. A pandemia é um Foi ótimo uma exemplo. guerra. Quem ficou na E nessa cidade, guerra aí você passou um bom tempo em casa, não podia nem sair, você ficava meio travado, né? Aí final de semana você ia, ficava lá 2 dias, você voltava outra pessoa. Você voltava contando várias histórias, vários sonhos, né? é, exatamente. O... Ó, isso aí é uma ótima metáfora aí, né? Que, assim, todo mundo passa por isso aí, que fica travado na cidade, e quando vai pro meio do mato fica bom, só que quando volta pra cidade, volta a ficar travado. Porque Volta. não é uma questão de. É uma questão do lugar onde você está. É a questão do ar que você respira, da água que você bebe, do ambiente, as pessoas que estão em volta de você. Cara, quando eu vou, sei lá, em cidade pequena, eu dou bom dia, todo mundo fala bom dia, nossa, na praia, assim, principalmente, nossa, praia é um lugar que é difícil as pessoas evitarem a natureza, porque tá toda hora passando na orla ali, sabe? Então toda hora a pessoa tem contato com a natureza ali. E aí, lá é todo mundo de boa com a vida. Todo mundo, assim, não tem ninguém que você olha que você fala, a pessoa tá brava, sabe? Tá... Agora, quando eu vou para São Paulo, sei lá, 80% das pessoas que eu falo bom dia me ignoram. Porque lá, se você ficar dando bom dia para as pessoas na rua, você é assaltado. Então, assim, tipo, você é obrigado a não ter um convívio social com as pessoas à sua volta para evitar se ferrar. Lá, por exemplo, em São Paulo, uma cidade grande. Então, assim, é difícil você viver bem numa cidade grande, mesmo morando perto de um parque, mesmo morando numa casa boa, mesmo, sabe, fazendo de tudo para viver bem lá, sabe? Morando num condomínio de chácara, mesmo, sabe? Tem um monte desse lá em São Paulo, assim, você vive um pouco melhor, mas e o ar? O ar, ele dá uma diluída Você quando você lembra que fica você longe. Oi? Você lembra que você não via a diferença da água? Que eu falava que a água das minas é mais gostosa, que a água é mais pura. Você não falava, não, tudo igual. Aí depois, com o tempo, você descobriu tudo Ah, isso. agora eu tô mais radical que você, né? Eu falo pra você não nem tocar nessa água de torneira aí, É, porque a água de torneira é cheia de porcaria. Não é só o cloro e o flúor, não. Isso que faz mal pra gente, porque o flúor, é, o flúor ali, principalmente ali, eles falam que é bom pro dente, né? Ah, pra matar as bactérias do dente, que ajuda e tudo mais. Realmente é bom, mata as bactérias do dente, mas você engole, o negócio entra e mata as bactérias do intestino. Só que uma boa parte do nosso corpo é feita de bactéria. Bactérias boas, que a gente precisa delas. E para aí fazer quando você digestão. fica. Você fica. Pra tudo ali, infinito. Tem bactéria ali que produz até hormônio do cérebro ali, sabe? É coisa maluca. O nosso corpo é um universo ali dentro do corpo. E aí você fica matando bactérias, você desregula tudo, desregula o intestino, desregula o metabolismo e fica ruim, fica travado, né? Fica depressivo, fica Né? zoado, fica tudo de ruim. E só que além disso, nessas águas de torneira aí, tem, por exemplo, o cano sujo, né? Porque às vezes a gente não filtra direito, o cano antigo. Por exemplo, a água pode até ser boa, mas às vezes o cano tá zoado ali, né? Em algum momento, alguma parte do encanamento tá ruim ali. E outra coisa também, remédio. Quando o pessoal descarta remédio, ele absorve, entra, vai no aquífero e retém uma boa parte dos químicos, eles não são filtrados. Não adianta você jogar cloro e flúor, não vai tirar químico. O cloro e o flúor não tira químico, o negócio continua lá. Então, assim, você está tomando anticoncepcional. Você tá, por exemplo, quando alguém descarta anticoncepcional, e isso, eles vão lá e tratam a água, o negócio volta para sua torneira e você toma, você está tomando um monte de remédio. Você está tomando um coquetel de remédio ali e não tem como tirar aquilo, assim. Então, assim, a água é uma das principais coisas, né? Que a água de cidade é complicado você ter água boa. O pessoal fala para você comprar galão de água, né, mineral, ou comprar um filtro daqueles mais violentos lá, chama filtro de osmose reversa. Mas aí fica caro, fica ruim, tudo fica ruim na cidade, tudo fica caro, fica ruim de viver. E aí, o que acontece? O remanescente seria a galera que está despertando,
que tá falando, peraí, não posso ficar aqui, por quê? Porque já teve uma pandemia. Durante a pandemia, eu e minha família ficou meses em ansiedade crônica, todo mundo desenvolveu alguma doença, um toque, desenvolveu alguma coisa, sabe? Tipo, alguma coisa ruim ali de ansiedade, sabe? De ficar parado aí, de ficar em casa. Isso pode acontecer de novo, tranquilamente, porque rapidinho para surgir outro vírus. O Covid nem foi Mesmo uma que não coisa. aconteça, mesmo Né? que não aconteça, você tem que procurar um cantinho. Um É, cantinho com a natureza. Não tem outra escolha. Mesmo que não aconteça nada, mas o dia a dia já é estressante, o dia a dia já é preocupante. Então você tem que procurar seu cantinho, e onde é? Junto com a natureza, junto com as paisagens, as montanhas, as águas cristalinas, aquela vista maravilhosa. Então você tem que procurar esse cantinho. Senão, você vai ter problema e sério. Não é, consegue. Não consegue conciliar, não. Você tem que é. realmente procurar esse seu cantinho. Que seria o E cantinho, um reino encantado, qualquer coisa assim, né? É, o, eu tô chamando os negócios lá em volta de Capitólio de Fortalezas da Canastra, né? Que é lugares altos que fica protegido ali de qualquer problema aí das cidades, né? Mas você tinha comentado aí sobre ficar a pessoa ter que ir pro cantinho ali para ela ficar bem. Ó, quem entrou aí, o Rominho entrou aí. Rominho. Ô, Rominho, O Rominho, só tá ele, velho, eu acho. Aí bom, homem. eu não sei se ele tá agora, não sei se, acho que tá. Mas muitas pessoas vivem nas cidades e aí você fala, oh, você tem que ir pro mato. Aí ela fala, eu não gosto de mato. Tipo assim, não existe isso. Na verdade, a Ela pessoa, não se, ela não se ela conectou ainda, né? ela só Ela não se não conectou. parou, né? Não parou É, pra ver para, ainda. sente, fica. O Will sabe o que que é bom? É você ir sozinho. Você e Ficar algum quietinho. animal, sozinho, aí você conecta. Agora, se você tiver com mais gente, ainda não é tanto, mas se for sozinho, você vai conectar com a E é verdade. natureza, com Deus, com tudo. É Com introspecção você ali, é você mesmo. parar, silenciar a mente ali, silenciar, ouvir só o som da O natureza, barulho do ficar silêncio. O barulho do silêncio. silêncio. Barulho do silêncio, exatamente. Aí Aí você consegue conectar. eles falam que assim, você só sabe que você estava no inferno quando você sai dele. É. Então, assim, tem muita gente que fala, não, eu tô de boa na cidade, já acostumei, acostumou nada, a pessoa tá no inferno. Ela nem vê. Ela não Porque tem assim, opção, tipo, o dia que ela sair de lá, ela vai aí falar, ela vai como é sentir. que eu vivia nisso? Tipo assim, como é que eu vivia nessa podridão, sabe? Nesse negócio horrível. Por exemplo, toda vez que eu tô indo pra São Paulo, eu sempre fico perto de algum parque e vou lá tomar sol, fazer calistenia, vou pisar na grama e tudo mais. Mas não é a mesma coisa, porque a poluição sonora no caminho, até dentro do parque, tem muita poluição sonora, é muito barulho, sabe? Tem aquele negócio da qualidade das pessoas também, que as pessoas elas são obrigadas, às vezes as pessoas não querem ser ranzinzas, mas elas são obrigadas a ser ranzinzas porque se elas ficarem dando bom dia, os caras mal intencionados olham pra pessoa e falam, vou assaltar ela. Então, assim, você tem que ser cara fechada lá, sabe? Eu lembro que eu fui com meu amigo lá, o Du, tava morando lá um tempo, eu comecei a dar bom dia, ele me cutucou e falou, velho, para com isso. Para com isso, você ficar dando bom dia, os caras vão vir pra cima da gente aí, sabe? Porque você é obrigado, é coisa horrível. Aí eu tava falando lá sobre a Bíblia, a história famosa é Sodoma e Gomorra. É uma das mais famosas ali, que é Deus avisou. Não, mas Sodoma e Gomorra nós viviam. temos que corra pro seu morro. Corra Corra pro pro seu seu, morro. É, corra pro seu é. cantinho ali. Corra pro seu cantinho, corra pro seu Corre morro. pro mato. Corre pro mato. Corre pro É. mato. Mas, como é que fala? Isso tá na Bíblia que é. Você falou corre pro morro, na Bíblia tem a frase famosa que é fuja para as montanhas. Essa frase é famosa, que é tipo, fuja para as montanhas, porque as montanhas elas são mais altas, né? Aí você tem uma conexão mais perto do céu ali, sabe? Tem um monte de Tá coisa. mais perto. Moisés foi em montanha, Jesus subiu em montanha, uma galera subiu em montanha em lugar alto. E geralmente está protegido de inundação, de, sei lá, de um monte de coisa ali, porque você tem visão, né? Você olha de cima para baixo, você tem visão ali, tipo, de pessoas chegando, de qualquer problema chegando ali. Tipo, uma torre, um castelo, né? Sempre um lugar alto. Então, é, Sodoma e Gomorra é um dos exemplos que Deus tentou avisar várias vezes, para com essa putaria. E aí dizem, tem até uma história que era tanta putaria lá em Sodoma e Gomorra que quando ele mandou um anjo para descer lá para avisar a galera, sabe? Desceu um anjo lá. A galera tentou estuprar o anjo. Tipo, o negócio era tão feio lá. Aí o que acontece? Deus só conseguiu avisar uma família. Uma família. Uma cidade inteira, uma cidade gigantesca.
Não, as duas cidades, na verdade, né? Sodoma e Gomorra. Era tipo, sei lá, Grande São Paulo, né? Guarulhos e sei lá o quê. Tá? Tipo assim, eram duas cidades grandes, gigantescas, só conseguiu salvar uma família. Porque só uma família ouviu. E Deus falou assim, ó, foge e não olha para trás. Porque se você olhar para trás, você vira pedra. Tipo assim, não pode nem olhar para trás. Aí dizem que pegou fogo do nada lá, sabe? Aí cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que tinha um vulcão, tem gente que fala que foi uma bomba atômica, que já existia bomba atômica naquela época, vai saber, eu não sei. Mas assim, falou, corre e não olha para trás. Tipo assim, não arrepende, não olha, metaforicamente, não arrependa, não olha para trás, porque o negócio vai ficar feio lá. Não E aí, seja quando a gente curioso. olha o que já está acontecendo no Brasil, no mundo inteiro, em vários lugares, mas no Brasil principalmente, o Brasil é um dos lugares que mais tem gente morrendo de guerra, só que é espalhado. É um monte de guerra civil localizada. É lá, é lá em Manaus, é lá na Bahia, em Salvador, é no Rio de Janeiro, sabe? Toda hora tem gente morrendo, então assim, guerra civil já virou, já é comum. O pessoal já Como... acostumou com É guerra. só notícia. Guerra Hã? civil é só notícia. O pessoal acostumou com guerra. É E notícia. aí, Uma notícia aí a o que mais. acontece? Aí, tipo assim, quem vive lá que sabe, que vai acostumando, mas assim, isso tende a piorar. Porque a tendência é piorar porque não tem sustentabilidade. As cidades grandes não têm sustentabilidade, elas não têm como o negócio reverter dentro da cidade. Tem como as pessoas saírem da cidade, deixar a cidade colapsar e começar um negócio novo, porque é mais fácil começar um negócio novo do que ficar tentando corrigir um antigo ali. E Mas aí, é muito difícil convencer as pessoas disso. É mas difícil é que tá. convencer. Não é a gente que convence. O negócio, o assunto da live aqui, que é uma das verticais ali do podcast Arca 2.0, eu chamo de Arca 2.0 porque é a Arca 2, é a segunda Arca. Porque teve a Arca do Dilúvio, que o Noé avisou durante, acho que um século, sei lá, 2 séculos ele ficou avisando, porque ele viveu, na época o pessoal vivia bastante, ele avisou durante coisa de 100 anos, pelo menos. Ficou avisando e ninguém ouvia ele. Ninguém ouvia ele. Só sobrou a família dele. A família dele e os animais. Todo o resto não ouviu. Ninguém ouviu. Tipo assim, falam que na época era a época de Atlântida, tinha mais tecnologia que hoje em dia, sabe, uns negócios absurdos lá, no mundo inteiro. Ninguém ouviu. Aí inundou tudo ali, foi em água, né? Deus falou, avisou, ele avisou, tentou avisar ali, mas ninguém ouviu que o negócio ia acabar em água. Aí a promessa do pós-dilúvio foi que Deus não ia corrigir com água de novo. Aí o Apocalipse tá escrito lá claramente que vai acabar em fogo. E assim, o jeito mais claro de acabar em fogo aí seria, sei lá, Guerra? guerra atômica. Guerra atômica, e assim, o principal alvo de guerras atômicas é grandes data centers de inteligência artificial, de E data center, que fica o site, que fica uma boa parte das coisas que estão na internet ali. Aí o que acontece? Esses data centers, geralmente, os mais importantes estão em lugares subterrâneos em cidades, perto de cidades grandes. Eles não ficam muito longe, né? Porque senão fica complicado. E tem um ou outro que fica espalhado pelo mundo, mas uma boa parte fica em cidade grande. E você vai ver ali, quando você vai aprofundar nesse assunto, os principais alvos de bombas atômicas no mundo inteiro são as cidades grandes. Porque você tem que causar o máximo de choque possível no seu inimigo para ele não te atacar. Você tem que persuadir e falar assim, ó, eu vou atirar na sua cara. Eu não vou atirar no seu pé, não, eu vou atirar na sua cara. Você tem que apontar a arma para a cara dele e falar, eu vou atirar na sua cara. Não vou atirar no seu pé. Então, atirar na cara, por exemplo, do Brasil seria São Paulo, Belo Horizonte, sabe? Grandes cidades. Nos Estados Unidos tem um monte de São Paulo, né? Nos Estados Unidos tem o Washington, São Francisco, tem um monte de cidade grande lá. Então, assim, em guerra, isso não é só guerra atômica, né? Eu tô falando do exagero, né? Que é tipo, se tiver uma guerra atômica ali, né? Que realmente acontecer desse jeito, né? Acabar em fogo pra essa galera aí. É... Mas antes disso é guerra civil que já tá acontecendo no Irã, que acontece no Brasil. O Brasil morre mais gente que na guerra. E assim, isso tende a piorar com o problema do governo federal. Se o governo federal perde força ali, se começa a dar problema, aí começa a crescer PCC, CV, começa a crescer os Mas estados paralelos, né? Já está crescendo, na verdade. Os caras já tá muito, tá infiltrado em todo lugar já. já comprou, Já já, é. já compraram metade e vão comprar mais. Logo, logo vai ter os chefes desses estados paralelos vão estar lá abertamente negociando em Brasília.
Então, assim, isso é são guerras entre facções, né? Brasília é uma facção ali, e eles estão decidindo como é que vai dividir o poder, porque tá caindo o poder, né? O poder tá dilapidando. E nisso, o principal foco do problema é sempre cidade grande. De tudo. Trânsito, guerra, problema. Tem um negócio que eles estão falando que vai ter cada vez mais, começou a ter agora, que é ataque cibernético. Que é quando uma galera ali se junta, né? Os hackers se juntam para atacar os computadores de usinas de energia sabe, da internet ali, do governo, sabe? E aí você acaba com a cidade ali, porque você mexe no negócio de energia, começa a dar um monte de problema ali, sabe? Dá guerra civil ali também, sabe? Isso tende a acontecer ali. Então, assim, agora se você ir para um lugar longe da cidade, turístico principalmente, né? Que é um lugar que não chama muita atenção ali, nem de facções, né? De estados paralelos, esse lugar aí tende a ficar no final da lista dos conflitos. Então tende a ser uma redoma. Né? Então dá para você E fugir e hoje, morar lá tranquilamente. e E aí eu hoje queria que você facilitou falasse. muito. Oi? Hoje facilitou muito com a energia solar. Energia Tudo está mais solar, fácil. internet, trabalho Inter- remoto. é, Já tem um monte de gente que já está fazendo isso. Mas o pessoal que começou a fazer isso antes fez porque pôde. Só que agora eu tô falando que vai ter uma galera que vai ter que fazer, e tipo assim, que ela vai arrumar um jeito de ter que fazer, sabe? Tipo assim, de poder fazer, sabe? Que é a galera que vai deixando pra última hora ali. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco que você falou pra mim lá, aquele insight de que, por exemplo, não adianta só ir para um lugar urbano, rural. Porque se você for perto de fazendas grandes, ou você morar numa fazenda grande, perto de latifúndios, os latifúndios também são alvos de facções ali criminosas, porque tem muito dinheiro envolvido, né? E a galera, tem os a caras. mudança de alimento também, né? Se E tiver aí, muito assim, alimento, vai ter muita disputa. quem tiver mais arma vai tomar sua fazenda. É, Agora, você não falou, agora, queria que você falasse um pouco lá sobre Capitólio, que é de onde você veio e tudo mais, que é uma região turística, que lá não tem grandes latifúndios. Fala um pouco aí o potencial que tem do refúgio, né? Do êxodo urbano, da galera ir para a parte rural lá na Serra da Canastra. o que é que fala da parte das vistas, que você tem, que você vê, ou a estrutura geral? Da parte. Não, da coisa mais, assim, estratégica, técnica, né? Do tipo, tá longe de conflito e ao mesmo tempo com soberania alimentar, hídrica, né? Tipo, você ter acesso direto à água, à comida e tá longe de problema com latifúndio. É uma região que tem muita água. Lá a água não é problema. Tem muita mina d'água, e mesmo se fizer poço artesiano, tem água para todo lugar. Então facilita muito. E tem assim, tipo assim, é baixo aqui, aí tem uma montanha. Nessa montanha você consegue ter uma visão geral. Se você está num condomínio com em cima da montanha, você está pegando a montanha toda. Lá tem como assim, tem uma entrada só. E na lateral é uma grota, que é uma montanha também funda. No fundo é um abismo. Na outra lateral é represa. Na frente é a represa. E tudo montanha. Tem uma entrada só. É uma Então fortaleza. é uma fortaleza, basicamente é uma fortaleza natural. E A tem pessoa várias. tem várias, lá tem várias. Então Dá pra... é um potencial de aguentar um fluxo gigantesco, repentino de pessoas que venham de Belo Horizonte e de Ribeirão Preto e do Triângulo Mineiro, não é? Também. Porque, porque assim, você tem muitas montanhas, você tem muita água, tem muita abundância ali de terra boa ali e tudo mais, É. longe de latifúndios, né? A De grandes problema de latifúndios. Tem abundância de alimento, porque tem terra boa também, embaixo você vai ter terra boa. Dá para produzir alimento mesmo na montanha, porque ela tem altitude, com altitude o alimento produz mais fácil. Produz um alimento melhor, né? mais qualidade, e tendo água, você produz em qualquer lugar. É. Então você não vai ter esse problema. E é perto de tudo, o que você precisar fica tudo perto. Você anda, E né? você tendo uma vizinhança boa, você tem acesso a tudo que é tipo de comida. Um produz queijo, outro produz carne, o outro produz não sei o quê, o outro planta não sei o quê. Você não E precisa nem de mercado, né? são pequenos produtores, não é grande produtor. Quando é E grande é isso que produtor, vai basta. ter É isso disputa. que basta. Porque É. não é muita gente que vai ir, não. São poucas Mas pessoas que vão conseguir mesmo que chegar. tenha, né? Mesmo que tenha É, mais gente,
dá para todo mundo. Agora, quando tem um grande latifúndio que planta muita lavoura, que produz muito, eu acho que vai ter muita disputa. No caso aí, a pessoa vai ficar mais tranquila, porque não vai ter disputa, né? Vai ser assim mais sobrevivência, alimentação para sobrevivência. E o que a gente mais procura num lugar desse é a água. E a água lá é o que não falta. Todo lugar É, que você vai lá tem água para todo eu lembro que lado. eu vi, mas quando eu fui fazer a pesquisa ali sobre o lugar lá, tem acho que 400 só naquela região ali que eu peguei ali, tipo, da Serra da Canastra ali, tem 400 cachoeiras catalogadas, de água cristalina, né? A maior parte ali é água na pedra, né? Bonitona. E, e tem uma estimativa que tem umas 700 que não são catalogadas. Então, Tem assim, muito, tem muito. aonde você bota o dedo lá, qualquer pequeno loteamento, qualquer pequeno rancho, fazenda ali, provavelmente tem alguma mina de água, ou se não tiver, passa alguma água lá, o vizinho É tem, sabe? porque Sempre tem água lá. basicamente é a nascente de São Francisco, não é o lugar principal, mas é a Serra da Canastra, que é a nascente de São Francisco, e bem dizer, a nascente do Rio Grande. De um lado nasce o Rio São Francisco, do outro lado nasce o Rio Grande, bem dizer, não nasce perto de Capitólio, mas em Capitólio são grandes afluentes, vários rios que tem lá, que formam a represa de Furnas, que é o verdadeiro mar de Minas, que a gente tem um É. mar de Minas, É, mar de água tem doce essa também. enorme. Se não tiver a pessoa, as comunidades que não tiverem energia solar, por exemplo, mas eu acho que a maioria vai acabar tendo ali, que por fazendo as coisas ali, mas as que não tiverem, é, e se der muito problema ali, por exemplo, de ataque cibernético na cidade e tudo mais ali, pô, a gente tem uma usina. Tem uma usina hidrelétrica, tipo assim, é muita energia, dá pra. Eu não sei quais são os números, mas eu sei que a usina de Furnas ela aguenta muita cidade, né? Ela aguenta bastante, né? Eu imagino. Então, mas é do contrário também, né? Se explodir a usina, né? Vamos dizer que explode a usina lá de algum jeito. Tem bastante sol lá, né? Não é um lugar que Ah, faz que tem é. água e tem o dia todo, né? Lá, um Faz dia que sol não direto, né? Pô? Quando é faz sol, sol direto. Então, tem aí tem energia energia. solar, né? A água, não, a água, né? Faz os moinhos também, né? Pra girar, dá pra fazer Faz. um negócio de energia local, né? Dá para pôr pequenas hidrelétricas também, por causa das É, cachoeiras, você nas tem muita cachoeiras. queda. Hoje Tem uma lá perto da fazenda de Piuí, né? ela está desativada, mas hoje tem turbina Mas dá aí pra que ativar de produz com novo. pouca Se água. precisar, junta 10 pessoas lá, bota um dinheiro Não, lá mas e hoje tem turbina moderna aí que você com 10 polegadas você faz muito, sai 75 kVA. Então, assim, dá para manter uma só situação. encaixa lá e já funciona. Só um cano. Você põe um cano, porque tem muita queda, né? Tem muita cachoeira. Você pega lá em cima da cachoeira, embaixo já está produzindo energia. E isso aí é uma coisa que eu queria ter. Eu estou precisando conhecer uma pessoa. Eu conheço algumas, mas eu não cheguei a conversar. Que eles chamam disso aí de energia off-grid, né? Que é energia, é, assim, soberana ali, que é isso aí que você estava falando, sabe? Tipo, você fazer a sua própria usina, você Em Franca captar a faz. própria energia, né? Fazer o Franca próprio tem gás. uma indústria de turbinas que faz o gerador, que tem as turbinas que gera energia. Em Franca tem, e não é tão Aí. difícil não. Pouca água toca. Acho que tem que ter 10 metros de queda, parece. Então, isso aí tá Imagina, cheio lá, né? Tá cheio lá. tem muitas. Então, Não é pouco não. para fazer, dá para ficar completamente, como é que fala? Se você ficar, arrumar uns vizinhos bons, arrumar uma comunidade boa lá no meio da Serra da Canastra lá, você vai ter tudo, né? Vai ter Mineiro tudo, é né? muito hospitaleiro, né? Mineiro é diferenciado, né? Tem essa Não também, tem, né? Que é não tem vizinho aonde bom, ir né? em Tipo, Minas. aonde você Ah, para. aonde você vai em Minas é hospitaleiro, né? No Mineiro, nessa parte eles são diferenciados. Eles são Mas em especial educados, ali são coisas. a Serra da Canastra é especial porque eu chamo aquela região ali é como se fosse uma Suíça em potencial, porque a Suíça foi a Suíça por conta das montanhas. Porque lá teve muita guerra, muito problema lá, né? Tem muito problema lá. E aí o pessoal acabou se refugiando nas cavernas, no meio das montanhas, e nunca compensava nas guerras os caras levar equipamento lá pro meio das montanhas. E você não consegue também ficar voar abaixo, né, no meio das montanhas, sabe? É complicado ali, sabe? É. Você perde sinal e tudo mais. Então, ficar no meio de montanha é um refúgio. Tanto que o exagero disso, né? Porque é, a Suíça seria um exemplo de um lugar que ficou próspero, né?
fugindo de guerra. Eles nunca se tocaram em conflito ali e conseguiram viver bem lá. Quem fica... Tem gente que lá acho que nunca viu guerra e sempre viveu lá, sabe? No meio das montanhas, né? Igualzinho lá em Serra da Canastra. Tem gente que nunca ouviu falar de política e vive lá no meio das montanhas que tá tranquilo lá. Mas Ah, assim, um exemplo exagerado disso, né, que seria num cenário mais apocalíptico, né, seria, por exemplo, os Estados Unidos, né, a maior força militar do mundo, tentando acabar com o pessoal lá do Iraque. Nunca conseguiu, porque os caras se enfiam no meio das montanhas, eles estouram uma montanha ou outra com aqueles mísseis bunkbuster, né, que consegue furar o morro e conseguir estourar a caverna, mas foi um ou outro. Quando você tem um monte de porque não célula. tem interesse também, que não tem É, interesse financeiro, né? exatamente, esse aí é o Tem interesse principal. financeiro, para que vai ficar gastando um mundaréu Então, se de você bomba, tiver, para pensar, você quer acabar com o teu inimigo, e aí você tem 10 bombas atômicas, e seu inimigo tem 8 cidades grandes e 3 data centers. Vai ficar faltando um negócio ainda, você tem que acabar com 11 coisas ali. Você vai gastar sua bomba atômica jogando num lugar turístico? Você não vai gastar sua bomba atômica jogando num lugar turístico, porque, como você falou, não tem interesse financeiro nenhum. nenhum, Então, nenhum. essa é a parte mais vantajosa aí de, por exemplo, lugares como a Serra da Canastra. E tem outros lugares no Brasil, mas a gente está falando da Serra da Canastra aí porque é de onde você nasceu, né, pai? Você conhece tudo lá. Foi. Ah, nasci lá, né? Olha só quem Eu vim entrou, para pai. Ó, Ribeirão. o Lucas Tenório que eu te falei lá do Bitcoin no Agro aqui. Vamos ver Ó, se ele vai querer entrar aqui. Se ele quiser entrar, vamos ver. Será que eu consigo convidar ele aqui? Deixa eu ver se eu consigo convidar ele aqui. Vamos ver se ele. Que aí ele chegou bem na hora aí. Eu tava falando do. É. Mas aí, pai, fala um pouco aí de Capitólio aí, que você cresceu, que você conhece tudo lá, você conhece toda a galera. e E Olha aí, 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 ó. rapaziada? Olha o tudo meu pai bem? aí, Lucas. Eu falei de você no começo da live, aí eu falei que você compartilhou aquele meme lá do seu pai decepcionado que você não conseguia carregar uns 50 quilos de. Meu pai é desse jeito, só que eu te contei que era assim, ele ficou decepcionado, isso aconteceu literalmente, só que eu tinha acho que uns 10 ou 11 anos. Ele ficou decepcionado que eu não subi um penhasco, tipo assim, não um penhasco, mas sabe aquele negócio bem íngreme assim que tem que segurar nas árvores? Com um Sei. rolo de arame de 20 quilos. Tipo assim, não foi um saco de 50, mas foi um rolo de arame. Eu falei, pai, eu não consigo, o negócio tá caindo aqui, tá me espetando. Aí ele, pelo amor de Deus, você é mole demais. Aí, É mole demais, né? Pai Raiz faz isso mesmo. Ah, Pai Raiz é desse jeito. o sistema é bruto, né? É O sistema é bruto, bruto. rústico. É assim que cria É, guerreiro. Se não for assim, não tem que. vai, cara. Não é vai assim que E não, aí, não. como é molda. que tá? Como é que tá a live aí hoje? Eu aceitei aqui, eu vou tomar um Tudo banho, bem. acabei de chegar do jiu-jitsu. Tá fazendo Não, muito jiu-jitsu aí? bem, tá tudo bem. Ô, Tá ô, ótimo. E aí, como é que tá os projetos aí hoje? Qual que é o papo? Esse Acabei aqui, chegando né? agora. Esse aqui é o terceira vertical lá da Arca 2.0, né? Que eu falei de colocar o pé na água. Eu fiz de saúde, né? Com o Hugo lá dos Estados Unidos, que tá formando médico lá agora. O nutricionista, o Gabriel Real, né? Na primeira live foi sobre saúde. A segunda foi com você, com o Tiaguinho, né? Que você fala da parte financeira, né? Do que vai salvar o pessoal do agronegócio, né? Do Bitcoin no agronegócio. E o Tiaguinho, que conhece a galera que precisa ser salva. Então, assim, aí agora é a terceira, que é a parte imobiliária, né? Que seria, tipo, o refúgio físico, que é a galera simplesmente sair da cidade. Aí o nome que eu tô dando aí é Êxodo Urbano do Remanescente, né? Que é a galera Volta à que origem, acordou com a volta à vida origem. e viu que não tem opção, tem que sair da cidade. Tipo assim, se não sair da cidade, vai morrer, vai virar pedra, né? Que nem Sodoma e Gomorra, né? É Não olha pra trás, praticamente a vai virar. Matrix, né? É, Tem que mudar, não é só todo mundo. Corra pro morro. como o Tudo por povo. questão de qualidade de vida, né? É, É, corra para as é montanhas. outra coisa, né? E lá a autossobrevivência é fácil, porque tem água, tem muita energia, que é a energia solar, e tem, assim, poucos concentração de renda, né? Que são vários sitiantes. Lá não tem É, fazendeiro que grande que para ter disputa. É tudo latifúndio pequenininho e não o tem guerra, pessoal não não, tem guerra local é tu- de facção, essas coisas. não, tudo sitiante. Você não Né? tem fazenda, não tem lá quem tem grandes propriedades, lugar nenhum, é tudo sitiante. É Isso, meu pai falando sobrevivência, da né? Serra da Canastra, né? Que é de onde ele veio É, ali, que ele conhece, mas tem um monte de lugar assim no Brasil, sabe? Por isso que é Arca 2.0, né? Que é
são refúgios, né? São várias arcas, né? A segunda arca, 2.0, que vai envolver tecnologia, né, e tudo mais, só que descentralizado, porque não é um barco, seriam vários barcos, só que não vai ter água não, tem que ser só longe de onde vai pegar fogo, né, que é as grandes cidades, né, onde vai soltar bomba atômica ali. Mas Aí, não é fácil você conseguir implantar isso na cabeça dos mineiros, não. Eles é desconfiado. o quê? Essa parte. De mudar para lá? Não. Implantar a tecnologia, o Bitcoin, igual você fala, não é Ah, fácil. O não, mineiro é mas não, desconfiado. não é assim, não. O negócio aqui é do tipo assim, pouquíssimas pessoas vão ouvir o que a gente está falando, pouquíssimas vezes, tipo assim, vai contar no dedo. Essas pouquíssimas, quando chegar a multidão de pessoas que vai falar assim, ó, perdi tudo, o que eu faço? Aí a gente vai falar, eu te ajudo. Tipo assim, é como a galera que tá encabeçando isso vai virar meio que um banco local, mais ou menos, sabe? Tipo assim, não vai ter outra opção. Ou você confia em alguém que entende de Bitcoin, que ela vai ser meio que o salvador das suas finanças ali, do que sobrou das suas finanças. Finança, tipo, de trocar, poupar, sabe? Não é fazer. A fazenda continua no lugar. Agora, o negócio de você trocar, né? Não ter que fazer escambo, você vai ter que usar finança. Aí, ou você fica sem finança, ou você confia em alguém que vai saber. No caso, um exemplo aqui é eu e o Lucas. Então, os amigos e conhecidos dos amigos deles aí, o pessoal que confia nele, confia nos amigos dele, vão buscar ele correndo numa hora certa. E aí, tipo assim, vai ter ele mais 3 gatos pingados que vão estar com um sisteminha pronto para aguentar essa galera, sabe? Aí. Mas não tem que colocar. Não é a gente que vai convencer, pai. Tipo assim, a gente fala, a gente vai falando, sabe? Vai dando os argumentos. E aí, quem tem que ser convencido vai ser convencido pelo além. Tipo assim, a pessoa vai, ela vai, tipo, ela vai encontrar. Eles falam bastante isso no mundo espiritual aí, que é a pessoa. Ó, quem entrou o Nelson aí, ó. O, a pessoa, o mensageiro, a mensagem é a mesma, ela não muda. Mas o receptor tem que estar pronto. Então, nunca mudou. E isso está escrito na Bíblia. Nunca mudou uma palavra. Não pode mudar um tio e uma vírgula. É sempre a mesma coisa, não muda. Só que a pessoa que vai ler aquilo lá, tem um monte de gente que lê a Bíblia e fala: não entendi nada, não gostei, discordo. Então, beleza, continua. Ela vai ser convencida pela vida, sabe? Né? E aí. Pelos tropeços. Vai ser convencida sozinha. Então, assim, quem não ouvia antes ali, o Nelson aí, ó, gatão, fera demais. E aí, Nelson? Mas O E é, Nelson, é legal isso aí, cara. Durante essa caminhada toda aí, a gente vai desenvolvendo a narrativa, conectando de uma forma mais simples para que a galera entenda. Porque dá dó ver uma galera que trabalhou tanto para perder assim do nada, por conta de irresponsabilidade de gestão pública. E assim, a gente tem a solução, só que da maneira mais humilde possível, a gente vai estar entregando para essa galera que for humilde também para receber. tem aquela frase do 38 lá que é famosa lá, que é: se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Você vai aprender pela É, dor. Aí, assim, quanto de dor você vai ter que precisar para aprender é do seu, né? Tipo, porque tem gente aí que nesse cenário aí apocalíptico das finanças aí vai perder tudo. 100%, se a pessoa não se preparar, sabe? Vai perder tudo. Só que tem gente que vai perder só 98%, só 90%, só 80%, sabe? Então, assim, por exemplo, um exemplo que a gente estava dando agora, os latifúndios. Tipo, a pessoa que tem 90% do patrimônio dela em latifúndio, tá de boa agora. Mas o que garante que ela é dona do latifúndio? Armas. Porque se chegar uns vizinhos e tiver mais arma que ela, o latifúndio já não é mais dela. Tipo assim, ou se for, é por hora. Né? E senão ela vai ter que ter Mas concessão você ali. Então, só assim, acredita. ela perde do nada tudo. Perde tudo. Mas Porque ela não consegue mais dar ó, uma. Oi? Vitor, as pessoas só acreditam no caos só depois que acontece. Esquece isso Exatamente. aí. Ela Não, só acredita no caos é, depois que acontece. eu não Ninguém tô confiando que acredita elas vão antes. se preparar, não. Eu tô confiando que o que está na Bíblia, que 99% das pessoas, né, que Jesus fala que a casa do meu pai é como o casamento do rei, muitos serão chamados, poucos comparecerão, e muitos dos que comparecerão não vão estar adequados, não vão estar com a roupa adequada. Então, assim, é coisa de. O Deus Mas então fala essa frase aí, fala quantos que é que a não minoria, acreditaram? bem pequenininha. Quan- Quantos que não acreditaram em Jesus? Então, Quantos que não confiaram na palavra dele? Foi vários.
Quantas vezes ele teve que mostrar o milagre para mostrar realmente o É, que era, o que acontecia? Em Jesus ele já não acreditava. Então, pois é. assim, as pessoas, a maioria, só vai acreditar no caos depois que Na última acontecer. hora. Exatamente. Não, É a depois que parte mais acontecer. interessante. A Inclusive, eu filosofia mais coloquei até antiga no. de todas. Inclusive, eu até coloquei ele na descrição aí do podcast aí que tá embrionário aí do Arca 2.0, né? Que esse aqui é o primeiro episódio da parte de imobiliária, né? De loteamento rural e tudo mais. Eu coloquei lá, Noé empreendeu na água, né? E a gente vai empreender no fogo. Porque no Apocalipse, Deus deixou claro que depois do dilúvio, ele não ia acabar com água de novo, não ia corrigir as coisas com água de novo, mas vai corrigir com fogo, que é o que está escrito no Apocalipse ali, que vai ter fogo para tudo que é lado ali. Então, assim, é, a gente está aqui construindo uma arca. Quem quiser entra. Na época de Noé, só entrou a família dele. Não entrou mais ninguém. Tipo assim, não entrou mais nenhum humano ali na arca. Agora, se sobreviveu outras pessoas que conseguiram subir nas montanhas, né? Porque fugir pra montanha no meio de um dilúvio ali deve ter sobrevivido uma galera também, sabe? Mas o que a gente ficou sabendo ali do que tá descrito ali é que só entrou a família dele ali, né? E aí vai saber se foi realmente o barco, se foi uma nave, vai saber, né? Vai que era tudo metáfora. Eu não sei, tanto faz, eu não tenho, tanto faz. Porém, o que a gente está fazendo aqui, pai? A gente está construindo arcas, que seriam comunidades. Comunidades rurais, com energia soberana, com energia off-grid, né? Que nem antes de você entrar aí, Lucas, meu pai estava falando aí, tanto que é simples, por exemplo, quando você tem água ali, de você fazer uma mini usina hidrelétrica. Ele Ah, é falou que seu pai? precisa 10 metros de água ali, não 10 é, metros pai? de queda. Você faz 75 kVA com 10 metros de queda. Não precisa nem de energia, não precisa nem de energia solar, tá ligado? Tipo Não, assim, não, a dá pessoa pra, que não tem sol ali, sabe, se tiver água, acabou, velho. Ela resolve tudo ali. é muito Tendo simples água, hoje as turbinas. né? Melhor As turbinas mecanismo que tem, cara. é muito simples. Ô, Aqui Lucas, de onde pertinho que de você é? Leão, Sou do Mato Grosso do Sul, entre Que Brasilândia região? e Três Lagoas. Ah, tem Lagoa, é verdade. Você conhece lá, rapaz? Né? conheço, já fui pescar, passei muitas vezes lá. Pô, o senhor Eu que é o ia, pai do Vitão? O senhor que é o pai é, dele? é o Muito próprio, prazer. Como é que é o nome do senhor? é José Maurício. Oi, Gatão, né? Zé. É mais O conhecido filho dele como é Gatão. Gatão, todo mundo conhece Gatão. Ô, Se falar Gatão, Zé Maurício, nem então eu é não sei, nosso. viu? É o Então você conhece Gatão. minha terra aqui, pô? Eu conheço tudo. É difícil lugar que eu já não passei. Eu fui pescar muito no Paraguai aí, né, no Rio Paraguai. Essa região tudo aí eu andei. Fui, quase todo ano eu ia. Depois faz tempo que eu não vou. Aí depois comecei a ir para o Mato Grosso do Norte, né? Mato Grosso do Sul. Aí eu tava indo para Cuiabá, o Mato Grosso. Aí eu fui aqui, não. Cascaeira, Água sei. Boa, Cascaleira. Aonde O que eu fui Zé com já você, foi. pai? Qual que é o nome da Oi? cidade mesmo que eu fui? Eu fui no Mato Grosso, né? Não fui no Mato Grosso do Sul. Cascaleira, perto de Cascaleira, Alto da Boa Vista chama. No Mato Ah, Grosso. É, Sei, eu sei onde é, só que eu nunca fui, é não. perto do Rio São Félix do Xingu, São Félix do Xingu. Pô, que O Rio legal, São cara. Félix, o Rio Xingu. Então vocês É conhecem pertinho pra do Rio cá, pô. Xingu. Oi? Então vocês conhecem pra cá, pô. Que Aí eu legal. conheço. Aí eu Vocês... já fui em passeio várias vezes. E Três aí, Lagoas. já tá aceitando o Bitcoin já, igual o Fiotão aí? olha, Não, assim, ó, bem pouquinho e tá quase. Só que assim, bem pouquinho do tipo 0,01% do patrimônio, sabe? Tipo assim, bem pouquinho. Ô, tá igual meu pai. Meu pai falou a mesma coisa. Há 3 anos atrás eu nunca vou comprar Bitcoin. Agora ele tá naquela fase do se um dia precisar, eu vou mas comprar. eu sempre eu penso assim, a gente tem que diversificar sempre. Sim, sim. Se você falar para Eu mim, peguei você tem hoje aqui, ó. trator? Você fala, tem trator para vender? Tem. Você tem caminhão? Tem. Você tem caminhonete? Tem. Você tem peça? Tem. Então eu diversifico. Você tem vaca? Tem. Você tem bezerro? Tem. Então eu gosto de diversificar. Eu acho que tudo é válido. Mas eu falo pra ele, Lucas, que assim, se tiver que sair do país, sei lá, por infinitos motivos, sabe? Perseguição política, infinitos motivos Você vai ali, até a tiver pé, que dar uma filho. volta no mundo, Você tendo vai estrutura, ficar você sabe a congelado. pé. Tudo isso vai ficar congelado, porque você não consegue levar, né? Você precisa de finança. Então, assim, se tiver que dar uma volta com esse negocinho no bolso aqui, ó, com o passaporte, Não. Mas às meu vezes pai você acabou de tem que ir a tirar, pé, saiu de ué. Paraguai. Mas às vezes você tem que ir a pé. Ou de barco. Não depende. Para fugir assim, com o passaporte não vale nada. Não, mas eu Dependendo falo da assim, não, situação. não, dá pra levar, pai. É isso que que a gente explica pra galera. O Bitcoin, ele é algo que você leva, é tipo assim, você meio que leva na cabeça. Você guarda uma senha na cabeça e ao mesmo tempo leva um cartãozinho, sabe, um cartãozinho furado, um negócio bem esquisitinho ali, sabe, um negócio, um monte de pontinho ali que ninguém vai saber o que que é. Você consegue, infinitas maneiras ali de você levar. Você consegue levar qualquer valor, pra qualquer lugar do mundo. Aí que é louco, você consegue sair, né, fugir, né, correr para as montanhas e levar tudo que você tem. Tipo, só que assim,
Mas é porque tem que ter mineiro é como. desconfiado. O mineiro olha com a mão. O mineiro não olha É, com os olhos. tem. Ele olha, você tem que pegar. Você não tá vendo o Bitcoin. Você não sabe nem o que que é isso. Se você não pegar Ó, nele, como é que você tá vendo? Ó, É, aqui, da ó, onde ele veio? Oi? esse aqui vale, será? Ah. É, vai ter que pegar. Se você não pegar, como Ó, é que ó faz? vocês aí do lado do Bitcoin, ó, você, ó, pai, tá em cima de você o Bitcoin, ó. Ah, aí então, sim, cara. Mas isso aí é bom, porque cada vez mais a gente vai lapidando esse ponto de vista. É É, vai normal. pegando as objeções, né? Vai pegando. Isso. Ô, Mas o que que pessoal, seu pai mexe? muito prazer aí falar com vocês. Eu vou deitar um pouco, que eu Vai tenho que tomar trabalhar banho? já já. Valeu, E Deus abençoe, viu? Valeu, gatão. Valeu, prazer, Vitão. prazer, prazer. Até a próxima, valeu, viu? Lucas. Daqui a pouco nós entra com mais tempo aí pra falar com vocês. Valeu, um Beleza. Tamo abração. junto, Fica É até só, bem. mais. é só o Bons começo. sonhos. Bons sonhos. Nossa. Aí, pai, ó, o Lucas que é o que eu tinha falado aí, o cara do Bitcoin, ele falou com o Thiaguinho lá, sabe? E aí ele até postou um corte, depois eu vou te mostrar lá que o corte da nossa live, a gente ficou falando por mais de uma hora lá, ficou falando 1 hora e meia, um negócio assim, sabe? Por aí, ele falou 1 hora e meia. E aí o Thiaguinho tava só, tipo assim, ah, como é que. Nossa, é desse jeito, sabe? Tipo assim, uma das coisas principais que dá pra fazer diferença ali, que o Lucas tinha feito um corte lá da live, começa com o Thiaguinho falando assim, ó. Só isso daí já é um corte de bilhões. Porque o assunto que eles estavam falando é sobre. Assim, o Bitcoin, ele facilita, barateia transações financeiras. E uma coisa que tem bastante no mundo do agronegócio é empréstimo, né? É financiamento futuro. Né? Quando você vende a soja futura, você tem que pegar o dinheiro, pegar, né? Blá, blá, blá. Nisso, você vai somando ali, sabe, essas transações, o empréstimo, né? Empréstimo do governo, né? Tudo mais, tem muita taxa. Agora, quando você está no mundo dessas finanças descentralizadas que não dependem, tipo, de um banco central, as coisas ficam. Você não precisa confiar, né? Você não precisa confiar ali no Banco Central, você não precisa confiar no governo, e ao mesmo tempo você consegue cada vez mais baratear, a ponto das taxas ficarem. Por exemplo, olha que louco. É até meio maluco isso. Para eu fazer uma transação de, sei lá, US$ 100 de Bitcoin, tem hora, é porque a taxa é dinâmica, né? É de acordo com a demanda, para eu fazer uma transação. Às vezes eu tenho que pagar, às vezes, sei lá, US$ 10 de taxa. Só que isso quando tá muito alto, sabe? Geralmente fica entre 20, assim, coisa de US$ 15 e US$ 1, menos de US$ 1, sabe? Mas quando tá muito cheio, às vezes então não compensa eu transacionar US$ 100 na rede principal do Bitcoin. Porém, os mesmos US$ 10 é a taxa para eu transferir US$ 1 bilhão. Agora, vai transferir, tenta transferir, por exemplo, US$ 100 mil, R$ 100 mil, R$ 100 mil, tenta transferir R$ 100 mil de um país para o outro. Vai ver quanto que é a taxa. Ah, ó, você vai ter a taxa de câmbio e a taxa de transação do banco ainda. Você soma essas duas aqui, cara, quando você coloca em qualquer cenário, quando você faz uma transação grande ali usando Bitcoin, internacional ou mesmo nacional, tanto faz, mas o mais legal é internacional, quando você manda lá para as Arábia, volta, manda para a Coreia e volta, e a taxa é US$ 10. A taxa é US$ 10 para você mandar 1 milhão, 500 milhões. Tem, cada vez mais a gente está vendo movimentação, porque é tudo público, né? Movimentação, você só não sabe de quem que é. Mas assim, tem movimentação lá de bilhões de dólares. Tem uma movimentação esses dias aí que foi acho que coisa de, sei lá, 10 bilhões de dólares. Acho que ano passado. Teve uma movimentação de 10 bilhões de dólares. Sabe quando pagou de taxa? Coisa disso aí, acho que US$ 10, US$ 20. Então, assim, é isso que é louco, né? Que é uma das coisas principais que dá para mudar no agronegócio ali, que pode chamar. Só que, assim, só vai chamar a atenção de dois gatos pingados. Vai chamar assim, se a gente falar com 100, um ou dois vai ouvir. E sabe quem que vai ser esse um ou dois? Sempre é dois que se ferraram. Dois que tiveram ativos congelados pelo governo. Dois que entraram para o inquérito de fake news lá do Bolsonaro. Sabe? É sempre alguém que foi obrigado a aprender isso, sabe? Tipo assim, a Tá no pessoa, caos. ela. A pessoa Oi? teve no caos. A Tipo pessoa assim, teve ela no caos. se ferrou, e aí ela fica, eu não quero me ferrar de novo. Aí ela ouve. Então, assim, por isso que a gente fala, é a minoria que vai ouvir antes. Agora, a maioria que tiver que ouvir, né, que é o remanescente, né, que é a galera que vai vir de última hora. E aí, o pessoal que está começando agora, que está empreendendo agora, que nem eu, o Lucas, né, o Thiaguinho e tudo mais,
nessa área aí, por exemplo, do imobiliária, do agronegócio, vai preparar o terreno. Então, falando da parte imobiliária, o nosso dever aí seria, por exemplo, fazer os loteamentos. Como é que fala? Divulgar os loteamentos da galera que a gente conhece. Com E certeza é um bom loteamento. caminho. Oi? Com certeza é um bom caminho, né? É fácil. Essa ideia. Aí, por exemplo, eu não quero ficar vendendo a ideia do caos. Tipo assim, se for para vender a ideia do caos, vai ser só um temperinho, só do tipo assim, ó. Fica longe do caos da cidade, sabe? Tipo assim, vai ser só um tempero ali, sabe? Mas, pô, velho, a maioria já não tá aguentando mais ficar nas cidades. Já tá. Tipo assim, a maioria já. A maioria das pessoas que. Como é que fala? Que querem paz, né? Que querem paz, já estão buscando sair das cidades. E aí elas só Mas a precisam de maioria fica por pontapé. necessidade também. A maioria fica por necessidade. Mas é que tá. Pensa em aposentar, pensa primeiro em ter para fazer um pezinho de meia. Então ela acaba ficando por necessidade, não é nem por opção. Porque se ela for É. lá, ficar numa serra daquela lá uma semana e ir de novo, ir na cachoeira, ela não consegue ficar sem mais não. É Aí que ela que não entra a vai. parte tecnológica, pai. O Arca 2.0, o nome do podcast aí, além de ser remeter à arca, né, do Noé, né, do dilúvio, né, do primeiro apocalipse ali, quando fala 2.0, remete à tecnologia, né, porque 2.0 geralmente é alguma coisa de tecnologia. Aí que entra a outra coisa que eu nem tinha comentado aqui, que é tecnologia avançada de inteligência artificial aplicada em negócios, em empresas. Quando você consegue colocar inteligência artificial nos processos de uma empresa, de qualquer setor, você consegue cortar custos absurdamente, cada vez mais, né? Quanto mais você avança naquilo, você mais corta custo, e você consegue escalar cada vez mais. Você consegue, assim, atender cada vez mais clientes Não, mas o simultaneamente, você mais consegue. importante não é isso. Quando você consegue fazer com a inteligência artificial, o risco de você ser enganado ou ser igual um advogado, ele te leva muito a prejuízos, porque ele te convence uma coisa e faz outra. Então ele não leva para o lado do interesse só do cliente. Ele Você joga tá às vezes falando do do teu quê? lado. Você tá falando do quê Qualquer do advogado? processo. Qualquer processo de empresa, qualquer coisa que vai ter, a inteligência Ah, tá. artificial, ela Não, não mas erra, assim, né? isso Ela aí não tá, vai. como é que fala? Isso aí é com parcimônia, não é pra colocar, por exemplo, não é pra colocar IA pra fazer tudo, não. É do tipo assim, tem uma coisa simples que tá fazendo bastante sucesso, que é quando a gente coloca inteligência artificial pra ela ficar observando sem falar nada. Ela fica observando tudo que você faz ali dentro da sua empresa e ela fica anotando. E aí, toda vez que você começa um dia, uma semana, um mês ali, ela vai te lembrar o que você tem que fazer no dia. Tipo assim, seria uma IA que fica tipo, te lembrando para você não esquecer prazo, para você não esquecer de Vencimento, né? chamar um cliente, atendimento. Por exemplo, tem aquela IA que atende, né? Que ela conversa com a pessoa. Mas ela não é o suprassumo, ela não é a melhor parte ali. A melhor parte é a IA que fica por trás, observando meses de conversa com os seus clientes no WhatsApp. E aí ela vai falar: Ó, o gatão, você combinou com o cara que você ia chamar ele dia tal. Você tem que chamar ele hoje. Aí você vai lá e chama, entendeu? E aí ela vai te lembrar e vai te lembrar do assunto. Ela vai lembrar quem você tinha que A chamar, data. quando você tinha que chamar, por que você tinha que chamar. E outra, dá pra colocar ela pra chamar. Do tipo assim, dela mandar uma mensagem, falar: Ô, fulano, vamos continuar aquele negócio lá que a gente tava falando no caminhão, sabe? Já que chegou o dia 15 do seu pagamento, um negócio assim, sabe? Cadê o pagamento, sabe? Dá pra fazer cobrança. Cobrança também é muito boa. E é muito da hora para fazer cobrança, porque como é que fala? Tem muita automação aí que você acaba ignorando de cobrança, só que quando é uma pessoa falando, você fica meio assim, sabe? Quando é um áudio, uma coisa assim, você fica meio assim, né? Tipo, querendo responder, sabe? É, aí tem isso também. Mas assim, todos os tipos de negócio você consegue automatizar de alguma forma, mesmo que seja mecânico e tudo mais, sabe? Não tô falando nem de robô, não, tô falando da parte comercial. Todo negócio tem uma parte comercial. Então, a parte comercial é ótimo para você colocar a inteligência artificial. Consequentemente, você vai cortar custo e vender mais. Se você corta custo e vende mais, você consegue ter mais maleabilidade, né? Já que não tem mão de obra para nada, né? Então,
E isso aí é outra coisa mais futura que parece que vai chegar logo logo aí, que os caras estão falando que cada vez mais vai ter robô fazendo parte mecânica de construção, essas coisas, sabe? E aí vai ficar muito barato, porque você vai alugar, você não vai comprar o robô. Tipo assim, você aluga uma empresa de robô de construção e ela constrói em um mês. Porque o robô não dorme, os robôs ficam lá circulando, sem trombar um com o outro, Não levando reclama? tijolo. É maluquice, tipo assim, isso já existe, já, só que tá melhorando cada vez mais, né? Aí até 2030 aí o negócio, eles dizem que vai Não avançar reclama, muito. não rouba, não dorme, Então, aí que tá. não leva na trabalhista. Exatamente. Tipo assim, todos os negócios estão passíveis ali a colocar inteligência artificial, e isso quer dizer que quem não colocar, você vai se ferrar. Porque se você coloca antes, você domina os seus concorrentes. Então, assim, é isso. Aí, se você tem mais produtividade, você tem mais dinheiro, consequentemente, você consegue trabalhar menos, ganhar mais, e aos poucos você consegue, por exemplo, É o sonho de todo mudar, mundo. mudar para um lugar rural. Então, é isso que eu tô É falando. o sonho, é o sonho de todo mundo. É isso que, como é que fala? Trabalhar menos, ganhar mais. É o Como é que sonho. fala? Deus promete isso. Deus fala que, tipo assim, por exemplo, ele deixa claro, Jesus falou isso, falou com essas palavras. Só dá para servir a um mestre. Não dá para servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo. Mamon é o demônio, que é a representação do trabalhar por dinheiro. Tipo assim, trabalhar por dinheiro, apenas por dinheiro, e não ter princípios e ficar, tipo, por exemplo, você fica, o pessoal que só quer ganhar dinheiro a todo custo, que desgasta a própria saúde, que não como é que fala, não busca uma vida social, com família e amigos, fica isolada e fala, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, sabe? Pessoa, sabe? Tem uma galera que faz isso. Quando você faz isso, você está servindo a mamon. E essas pessoas, tem um monte de, a maior parte dessa galera é muito trabalhadora. Só que está trabalhando servindo ao mestre errado. Agora, servir a Jesus, você vai trabalhar, obviamente, você não vai ficar sem trabalhar, né? Porque você tem que trabalhar. Só que assim, você vai trabalhar, só que você vai ter frutos bons ali, você não vai ter desgaste, sabe? Você não vai ter Vai ser desgaste emocional. abençoado. Vai, Vai ter vai, frutos. vai ser abençoado. Não dá para servir a dois mestres ao mesmo tempo, porque quando você fala sim para um, você tem que falar não para o outro. Então, assim, a maioria do mundo hoje em dia está servindo a Mamon. E a representação ali de Mamon ali é, por exemplo, sabe o touro de Wall Street? Sabe aquele touro que o pessoal vai lá e coloca a mão nos bagos do touro lá? Sabe? Tipo assim, ele é uma representação ali de Mamon ali, dessa ideia de que o pessoal trabalha por dinheiro. Aí, assim, existem diferentes maneiras de você fazer uma coisa de você servir a Mamon ou servir a Jesus, só que é uma questão de escolha pessoal. Então, assim, vai ter gente, por exemplo, que vai estar na cidade, vai instalar inteligência artificial de ponta a ponta na empresa, vai ganhar muito dinheiro, mas vai continuar morando na cidade e servindo a Mamon. Vai se ferrar. Procura o seu cantinho. Vai se ferrar. Agora, a pessoa que começar, Procura o seu não precisa nem cantinho. se instalar em inteligência, a pessoa pode simplesmente largar a vida, o emprego dela, porque tem um monte de oportunidade de viver bem no meio do mato, não tem? Tipo assim, vivendo simples. Não tem? Se quiser, é muito. Ih, acabou a bateria. Deixa eu até ele, peraí. Vou finalizar agora com. Já é hora de finalizar também, né? Já era hora de finalizar aqui, ó. Ó, tem uma pessoa ao vivo aqui. Você lembra do Arthur, o poeta lá de São Carlos? Eu vinha com ele de carona, lembra? Ele tá ao vivo, eu dar tchau pra ele aqui. Tudo bem? Acho que ele agora saiu. Mas vamos finalizar então agora. É isso aí, vai pro meio do mato, né? Corre, Vai pro meio do mato. Corre pro morro. corre, Corre pro morro. corre pro Não é morro. só morro. Não é, Corre pro sou morro. do igual morro, não, corre pro morro. Corre pro morro. Corre pro morro. Corre pro morro. Ó, esse aqui entrou no finalzinho aqui, ó, eu conheci ele esses dias aqui. Ele faz corte dos vídeos do 38. É gente boa. Aí, ó, dá tchau. Esse é Viu? Prazer. meu pai aqui, ó. É isso aí, ó. Minha honra, Zé Vitor. Minha honra. Fala pra ele, minha honra. Minha honra. Meu pai fez cidadania no Paraguai e o 38 falou que vai fazer o próximo evento em abril no Paraguai.
é bem provável que até abril eu vou estar lá no Paraguai com meu pai e ele vai acabar conhecendo pessoalmente. É bem provável, porque. Pô, vamos parar com isso. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. É isso, Tem né? que mudar. É Tem isso que não é, mudar. cara. Não Esse não é, não porra. É isso não não é. é, porra. É isso não é. Aprende, É o quê? É o Eu quê? falo, o que É, você quer? é o quê? Aprende, vai, não faz. Tá imitando o 380. Mas é isso, esse daí foi a terceira vertical do. Aí, ó. O Vitão vai estar lá. Esse aí vai ser, essa foi a terceira live da, a terceira live do Arca 2.0, que é um podcast que vai ter 3 assuntos principais que se interligam. O primeiro foi sobre saúde, o assunto foi mais testosterona para o remanescente, né? Que testosterona está ligado à execução, né? A empreendedorismo, a aplicar as coisas, né? Testosterona não como é que fala, só energia sexual que o pessoal acha ali. Na verdade só que você tem que subir essa energia para cima, né? Aí você converte ela em trabalho e é isso. E você precisa de testosterona para realizar projetos de vida, né? E aí o segundo foi sobre o financiamento do bom produtor rural, o assunto é sobre agronegócio, né? Então, primeiro saúde, segundo agronegócio. No segundo a gente falou sobre o bom produtor rural ali, que a gente falou sobre como usar finanças descentralizadas para o mundo do agronegócio. Porque é uma das últimas resistências aqui no Brasil, por exemplo. A galera está começando a ir para o Paraguai. E eles vão ter que, uma hora ou outra, se render a coisas que nem o Bitcoin ali, que é finanças centralizadas, porque como é que eles vão fazer transação se congelarem os bens deles? Congelarem, né, desconto bancário e tudo mais, né? Então, assim, é isso, saúde, agronegócio. Essa terceira foi a parte imobiliária, que é de loteamentos rurais. Porque sem qualquer um desses 3 pilares, a pessoa tá ferrada ali, porque sem saúde, a pessoa não consegue mais nada ali, sem comida de verdade, né? Sem parar de se envenenar com comida ruim, também está ferrada, então ela precisa saber o que comer, né? Saber como ter saúde nutricional, mental, o metabolismo regulado, comendo coisa boa. Aí ela precisa de um bom produtor local, um produtor rural, para garantir essa saúde dela nutricional ali, né? O metabolismo, né? Precisa comer coisa boa. E para isso não adianta ficar no meio da cidade, no meio do caos, no meio de uma guerra civil, no meio de uma pandemia, uma guerra cibernética, senão você vai se ferrar também. Então, você pode estar comendo bem, ter contato com um produtor local que vai te dar comida boa, só que se você estiver no meio de uma guerra civil na cidade, sabe? Se você for assaltado, se você for vítima de um latrocínio, se você... É infinitas possibilidades que pode acontecer numa cidade grande. E aí, o maior exemplo disso é, na Bíblia, o êxodo para a fuga para a libertação, né? Sodoma e Gomorra, o pessoal fugindo do Egito. Então, assim, foge das cidades grandes, porque hoje em dia tem um monte de Sodoma e Gomorra. No Brasil, sei lá, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, né? Eu moro aqui em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade de grande potencial, então dá para acontecer muita coisa ruim aqui também. É perto de grandes latifúndios. Grande latifúndio tem muito dinheiro envolvido, então tem muitas facções criminosas. Então, mesmo que a gente não é uma cidade grande, tem coisa rural aqui, é uma parte rural que envolve muito dinheiro, então é alvo. É alvo de problema. Então, o foco aqui na parte imobiliária, que seria a terceira vertical, né? Saúde, agronegócio e imobiliário. Seria loteamentos rurais, né? Loteamento pequeno, em áreas turísticas, que são longe de latifúndios, que áreas turísticas geralmente tem soberania hídrica, e basta soberania hídrica para você fazer tudo. Tem energia, comida, tendo água você tem tudo, tendo mina de água ele está de boa. Em lugares altos também, que é bom para você ter visão, né? E aí um dos exemplos é o lugar que minha família é de lá, que é a região da Serra da Canastra. Minha família é de Capitólio, a região da Serra da Canastra tem muita água, tem 400 cachoeiras catalogadas, e blá blá, e tem mais 700 não catalogadas, é muita água lá, e tem pequenos produtores locais. Você tem uma riqueza de comida e água, que é o que basta, em lugar alto, e é isso.
lá então você consegue ficar saudável, morar bem, né? É um exemplo, só que tem infinitos lugares, né? Tem um monte de lugar e tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo no mundo inteiro. Tem um cara fazendo na Guatemala, tem um monte nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos é mais complicado porque esse cara precisa de bunker, porque eles têm muitos alvos nucleares lá, então vai ter muita radiação lá na América do Norte, então eles vão precisar ficar no bunker. Aqui no Brasil, não, a gente é VIP, a gente tá longe. Se tiver uma bomba atômica aqui, vai ter uma ou outra. Então, assim, estando, por exemplo, 300 quilômetros de BH, de Ribeirão Preto, de São Paulo ali, já basta ali que não chega radiação direita ali. Isso eu tô falando o pior cenário, né? Mas existem outros cenários ali. Então, corre pro meio do mato, né? Corre pro morro, né, pai? Corre pro morro. É isso aí. Alô. Entende não.